Pessoal, a gente começa o nosso programa de hoje fazendo uma grande viagem pela história da educação do Paraná. Na Semana do Patrimônio Histórico Brasileiro, a Escola Brasílio Machado de Antonina completou 140 anos. Foi ontem isso, viu? Esta é a segunda instituição de ensino mais antiga do nosso estado e uma das mais antigas do Brasil também. Aí nós pedimos ao nosso repórter, o Endre Augusto, para ir até Antonina, conhecer um pouquinho mais desta história e aí contar pra gente, pra todos nós. Bora acompanhar? É aqui, ó. E por cada lugar que a gente anda aqui na cidade de Antonina, a gente encontra, é claro, um pouquinho da história da cidade, mas principalmente da história do estado. Você sabia que Antonina possui uma das escolas mais antigas aqui do Paraná? É isso mesmo, essa aqui é a Escola Brasílio Machado. Mas para começar toda essa história, você sabe quem foi Brasílio Machado? Brasílio Augusto Machado de Oliveira foi advogado, professor e também político. Ele assumiu a presidência da província do Paraná entre 1884 e 1885. Um período marcado por grandes desafios econômicos, mas mesmo assim, o seu governo se destacou por obras e ações relevantes, como a inauguração da Estrada de Ferro de Paranaguá a Curitiba. O incentivo à migração também fez parte desse processo. A criação de núcleos coloniais e também a realização de mais de 1.000 alforrias, diminuindo o número de escravos em toda a região. O seu nome foi dado à escola como uma homenagem ao seu legado de desenvolvimento local. Agora que a gente já sabe quem é Brasílio Machado, a gente pode começar a contar essa história. Gente, essa escola está situada aqui em Antonina há mais de 140 anos. São 140 anos de história e formando várias gerações. Então, tem muita história boa para contar nesse prédio, que é um dos mais importantes quando se fala de educação aqui no Paraná. Eu confesso que eu estou curioso, é a primeira vez que eu vou entrar por aqui. E vocês, é claro, vão entrar junto com a gente. Esse é um prédio guardado pela história e pela memória afetiva de muitas gerações. Foi fundado em 15 de agosto de 1885. O Colégio Brasílio Machado é uma das escolas mais antigas do Paraná e está completando os seus 140 anos de existência. É, de fato, um patrimônio tombado pelo IPHAN e um símbolo de ensino público aqui no estado do Paraná. Esse colégio começou como uma casa escolar, passou para grupo escolar em 1912 e foi se adaptando aos poucos a todas as mudanças educacionais que marcaram as décadas. Aqui, muitos moradores de Antonina deram os seus primeiros passos na vida escolar. E estar aqui dentro dessa instituição é como voltar ao tempo, né? Cada parede, cada corredor conta um pouco da história, principalmente de quem já esteve por aqui há muito tempo. E por aqui tem uma pessoa muito especial que viveu a história dessa instituição desde o comecinho. Professora Bernadette está aqui com a gente. Professora, muito obrigado. Tudo bem? Tudo sim. Como é que tá? Tudo certinho. Professora, me conta uma coisa. A senhora viveu essa escola, sim, né? vivi. E vive essa escola sim, até hoje. E essa sala aqui, inclusive, ela tem um significado importante, né? Muito. Porque assim, eu vim para cá em 68, primeiro ano de grupo escolar. Então, aqui naquela época chamava-se Grupo Escolar Dr. Brasílio Machado. E minha primeira professora chamava-se Dona Geni Gilblin. Né? Então, o primeiro ano, né, eu aprendi, eu fiquei aqui nesta sala aprendendo junto com ela. Tinha uma professora auxiliar, Dona Laura. Né? Professora Laura também estava aqui como professora auxiliar. Né? Nesse inteirinho de 1998, eu fui convidada a dar aula lá no Moisés Lupeão à noite e aqui no Brasílio Machado, que nessa época, já em 77, já era uma escola de supletivo. Né? Então, eu comecei na educação aqui em 98.
né? Então, nessa inteirinha, comecei a dar aula no supletivo. Aí, nós tivemos um governo Jaime Lerner, nessa época, o prédio estava bem deteriorado e eles queriam fazer um museu aqui. Então, teve um movimento, né, nessa época, pró-Brasílio, né, que era liderado com o Eduardo Nascimento, a professora Wanda e outras comunidades em geral, todos, né, várias reuniões e tudo. E quando o Brasílio fez 117 anos, acredito que em 2002, né, eles fizeram um abraço, né, um abraço no Brasílio, que daí conseguiram, com todas as anuências, fazer com que o Brasílio continuasse como escola e passasse por uma reforma. E o movimento não permitiu que o colégio virasse um museu. A comunidade se mobilizou e preservou não apenas as atividades, mas também todo o prédio para o ensino. Agora a gente está aqui com a Valéria hoje que está à frente aqui da escola, ela é diretora aqui da instituição. Valéria, primeiramente, obrigado por receber a gente. Obrigada, de nada. Seja Valéria, a gente estava conversando ali que essa escola de fato tem muita história, né? E hoje você está aí com a responsabilidade de manter essa história toda viva, né? Para mim é muito gratificante, porque eu estudei aqui, né? Meados de 1970, né? Então, voltar, né, na direção aqui me faz querer trabalhar mais, né, por essa escola. Hoje, como que funciona por aqui? Porque antigamente eu vi que muitas pessoas estudaram aqui quando eram crianças, teve ensino médio. Como que é a situação de hoje aqui do Brasil? Então, hoje nós somos uma escola técnica, né, que é um Centro Estadual de Educação, né, é o único aqui do litoral. A gente oferta, né, a escola oferta bioeconomia, técnica em bioeconomia, técnica em administração, técnica em agronegócio, formação de docentes e temos subsequente, que é o técnico de segurança do trabalho e o administração também. Então, por enquanto, são esses cursos que a gente, né, oferta para a comunidade. E são quantos alunos que vocês atendem aqui hoje? Hoje nós estamos em torno de 207 alunos. Nossa, no bastante, total. né? Não é muito, não é até pouco. Vocês queriam mais. A gente quer mais, né? A gente está lutando para isso. Que legal, bacana. Então, a gente está fazendo esse trabalho de conscientização com os alunos, com a população, com a comunidade. E eu falo para você que nós hoje, no Brasílio Machado, a gente tem essa visão, né? Que demonstrar para a comunidade antonina que o Brasílio Machado vale a pena. E aqui dentro dessa sala de aula, aqui do Brasílio Machado, muita gente hoje vive ainda aqui dentro da escola, mas muita gente pegou o que aprendeu aqui dentro e levou para a vida. O que a gente vai ouvir agora é a história do Carlos Henrique, ele que estudou aqui, inclusive nessa sala de aula, e utilizou tudo que ele aprendeu aqui para poder hoje, né, aplicar aonde ele está trabalhando, né, Carlos? Primeiramente, obrigado por atender a nossa equipe e queria que você contasse para a gente. Hoje eu vejo que você trabalha no Porto e aqui foi fundamental para o seu trabalho. Exatamente, a escola foi muito importante para mim aqui, né? Onde na minha formação, onde eu consegui, né, me formar aqui e fazer tudo que eu aprendi aqui lá no Porto, na parte prática, né? Então, dessa forma, eu consegui, né, estudava aqui à noite e de dia trabalhava no Porto, né? Mas agora, Carlos, eu queria que você falasse para mim o seguinte, o Brasílio Machado, ele foi fundamental, então, para a tua evolução profissional hoje, para o Carlos que está aqui com a gente hoje. Tudo que você passou e vivenciou aqui, o colégio foi fundamental para você? Foi fundamental. O colégio, né, tipo, eu falo assim que a gente quando não tem instrução, né, a gente não vai a lugar nenhum. Quando se tem instrução, vai longe, né? E o colégio me deu esse apoio na parte no trabalho, né? No caso, né? Me ajudou a buscar mais conhecimento. E aqui, onde o passado e o presente se encontram, a história segue sendo escrita.
Cada nova geração de alunos contribui para o legado desses 140 anos dessa escola. Esse é apenas um pouquinho da história do Colégio Brasílio Machado, um patrimônio histórico da cidade de Antonina. O colégio, que é um marco de resistência e um lugar que hoje traz oportunidades. Gente, eu adoro o nosso programa de sábado porque a gente traz muita cultura todo final de semana, né? Em especial nessa semana que a gente fala do patrimônio histórico, o programa é basicamente isso. Hoje ainda vamos falar do Museu do Holocausto, lá em Curitiba, e ainda sobre um grande patrimônio histórico que nós temos aqui em Paranaguá, que é a festa em louvor a Nossa Senhora do Rocio, que começa em novembro, acontece em novembro, né?